Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live terapia de segunda-feira. Já encaminho o aviãozinho. Já tô encaminhando os meus aqui, hein? Já encaminho o aviãozinho aí. Tô encaminhando. Encaminhei. Já encaminha o seu aviãozinho aí. Seja bem-vindo à nossa live terapia de segunda-feira. Ô, Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos convidando mais pessoas. Vamos se acomodando. Chegou nossa segunda, chegou o dia da nossa terapia. Acomode-se no seu sofá, acomode-se na sua cama, acomode-se onde você se sentir melhor. Que hoje o tema é profundo, hoje a gente vai conversar coisas profundas. Porque a gente só muda aquilo que a gente identifica. Então a gente tem que falar, a gente tem que conversar, a gente tem que trazer à mente situações que talvez você esteja vivendo, mas não sabe que está vivendo. Então não sabe como sair de uma situação que você não sabe o que está vivendo. Então por isso a gente precisa trazer à tona, trazer à luz, né? A escuridão precisa virar luz. E nós somos a luz do mundo, o Senhor nos disse. Então nós precisamos falar, precisamos conversar para trazer a luz. Mas eu quero te convidar, envie o aviãozinho para o número maior de pessoas, que hoje o nosso tema é se liberte da dependência emocional. Envie o aviãozinho, convidando o número maior de pessoas. Estou enviando aqui, gente. Tô enviando aqui, hein? Pronto. Fiz minha parte. Você fez a sua? Vamos convidar. Vamos esperar só mais um pouquinho pro pessoal ir entrando. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live terapia de segunda-feira. Como eu comecei falando aqui, hoje o tema é se liberte, né? Liberte-se da dependência emocional. Quantas mulheres estão vivendo a dependência emocional, mas não sabem que estão nessa dinâmica? Porque a gente só muda aquilo que identifica, né? Boa noite Valéria, boa noite Gabi, boa noite Sofia, boa noite Natália. A paz do Senhor esteja na vida de todas vocês. Amém? Envia o aviãozinho para mais pessoas. Vamos convidar que hoje o tema é dependência emocional e a gente precisa falar disso. Vou contar algumas coisas aqui que aconteceram na minha vida, né? Que o testemunho, ele serve para a gente poder edificar e glorificar o nome do Senhor. Né? De onde o Senhor nos tirou, como que o Senhor se revelou, como que a gente consegue ter essa consciência para fazer diferente. Então, vou compartilhar algumas coisas para vocês entenderem a dinâmica, né? Como é difícil sair da dependência emocional. E hoje a gente vai falar bastante disso. Vou até colocar aqui o tema fixado. Calma aí, gente. Dependência emocional. Fixar aqui. Isso. Liberte da dependência emocional. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tenho até livros para indicar para vocês. Daqui a pouco eu vou falar dos livros. Né? Deixei separado uma passagem aqui, os 2 livros de psicólogas que, no meu processo de libertação da dependência emocional, foram primordiais. Eles trouxeram à luz, que a gente vai conversar muito aqui. Sejam bem-vindas, todos que estão entrando. Então, eu trouxe eles, né? Eles são meus. Os livros, na verdade, são livros de estudo, né? Porque olha o tanto de marcação que tem neles. Porque a gente tem que realmente pegar para ler. E pegar para estudar, não só para ler. E esse estudo a gente colocar na nossa vida. Mas vamos começar? Se liberte da dependência... Calma aí. Gente, o ao vivo é assim. Se liberte da dependência emocional. Primeiro ponto. O que é dependência emocional? Dependência emocional, a gente tem que entender que existe uma
uma dinâmica na dependência emocional. Existe o dependente e o codependente, né? Existe uma dinâmica de um alimentando o outro, certo? E esses dependentes emocionais, essas pessoas que sofrem dessa dependência emocional, elas terceirizam a sua vida. Elas terceirizam a felicidade da sua vida nas mãos de outra pessoa. Eu só sou feliz se eu estiver... se aquela pessoa me fizer feliz. Eu só consigo ser realizada se aquela pessoa for me realizar. E quando eu falo aquela pessoa, eu quero que vocês entendam que a dinâmica não é só sobre relacionamentos conjugais. A gente pode ter dependência emocional de amizades, dependências emocionais de mãe e filha, dependência emocional de vários aspectos. Não só dependência emocional de marido com esposa, ou de esposa com marido, mas entre outras questões. Pior já é chorar. Amém. Não, o Senhor vai conduzir tudo, eu creio. E eu quero até contar uma dinâmica sobre vocês entenderem o que é dependência emocional de amizade. Porque eu já estive numa dependência emocional de amizade. Eu sofria de dependência emocional, assim, num grau tão elevado, mas tão elevado. E eu sofri, já deixo aqui de antemão que o meu livro já está na pré-venda. Mês que vem vamos fazer o lançamento. Já está no site, no livro eu conto detalhes de tudo que a gente está conversando, hein? Mas eu passei por um divórcio, né? Eu fui casada, passei por um divórcio. E nesse processo do divórcio foi onde eu realmente me vi ali no fundo do poço. Nesse fundo do poço, eu não sabia, não tinha essa consciência que eu estou tendo agora com vocês. Mas ali eu estava completamente afundada numa dependência emocional. E quando eu me vi separada, quando eu me vi divorciada, era como se a pessoa que tem dependência emocional, gente, e acontece essa ruptura, é como se ela perdesse realmente o chão. Não tinha mais como eu andar sozinha, não tinha como eu tomar decisões sozinha, não tinha como eu viver sozinha, porque toda a minha vida era pautada em cima daquela pessoa. Estou muito dependente emocional do meu antigo relacionamento, está muito difícil. Larissa, presta atenção no que eu estou conversando aqui agora. Você falou do antigo. Então, eu sofri esse divórcio. E esse divórcio foi um divórcio providencial de Deus. Providencial de Deus. Então, diante de tantas coisas, e é muito comum, gente, dependentes emocionais atraírem, nós estamos falando aqui com mulheres, atraírem abusadores. Atraírem homens que vão abusar da sua pessoa, da sua dependência. Então, o homem está vendo a condição. E aí, aquele abuso começa de forma sutil. Só que a gente sempre quer fazer o quê? A gente sempre quer pedir o outro para mudar, pedir o outro para deixar de ser abusador. Mas não é sobre o outro mudar, é sobre você mudar. Então, quando eu passei por esse divórcio, eu realmente é como se o chão tivesse aberto. E eu estava sem chão, porque a dependente emocional, ela anda como se fosse uma marionete. Porque a vida dela só tem sentido quando aquela pessoa conduz a vida dela. Você terceiriza a sua vida. E olha a dinâmica onde eu quero chegar. Eu saí da dependência emocional, saí do cenário onde tinha uma pessoa comandando a minha vida e me vi perdida. Então eu entreguei a minha vida na mão de outras pessoas. E aqui eu entreguei minha vida na mão de uma amizade. Então, a dependência emocional, a gente tem que tomar muito cuidado. Igual você, Larissa, acabou de comentar. Você saiu de uma dependência emocional. Você, você saiu de um relacionamento que você está identificando essa dependência emocional. A gente tem que tomar cuidado para não transferir. Não transferir para amizades, para o próximo relacionamento sem se curar. Que foi o que aconteceu com a minha vida. Eu saí desse divórcio, transferi para uma amizade. Onde essa amizade praticamente comandava a minha vida. Dessa amizade, eu transferi essa responsabilidade da minha vida para a mão do meu outro relacionamento. Que é o meu marido atual.
Só que quando nós nos envolvemos, quando nós nos conhecemos, eu estava nessa dependência emocional, eu estava nessa ferida, que eu vou falar da ferida aqui agora. E quando você não cura, gente, quando você só transfere a situação para a mão do outro, você vai repetir. Como eu disse lá no livro, se você não olhar para essa situação e não resolver e apenas transferir, você vai viver aquilo até aprender. Foi onde eu tive a segunda separação. Foi onde quando eu separei do pai da minha filha. Porque eu também estava vivendo uma dependência emocional dele ali. Porque eu apenas transferi. E quando você está numa dinâmica de dependência emocional, você não consegue. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui para vocês. As causas de uma dependência emocional. Você não consegue ficar sozinha. Eu não conseguia ficar na minha casa sozinha, eu morava sozinha, eu não conseguia ficar na minha casa sozinha. Eu trabalhava o dia inteiro, quando chegava a noite eu tinha que dar um jeito de fazer alguma coisa. E eu transferia essa falta dessa pessoa terceirizando a minha vida para bebida. Então, cuidado com a transferência. Se você está observando que está tendo essa transferência, já coloca um asterisco. Porque a pessoa não consegue ficar sozinha. A pessoa não consegue... Coloquei aqui. Tem um apego excessivo. Um apego excessivo pela pessoa. Tem um medo enorme de perder aquela pessoa. Que foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu vi que eu perdi, eu fui tentando transferir esse sentimento para outras pessoas. Mas o problema estava em mim, na minha dependência. É horrível andar sozinha, mas nunca estamos sozinhas quando temos Deus. Estou exatamente, Gisele. A gente vai falar daqui a pouquinho, transferir para Deus, a gente precisa de água. Sim, hoje eu me fechei muito para o outro relacionamento e tenho muito medo de machucar alguém. E essa é uma das consequências quando você não olha para a situação passada. Porque quais são as causas, gente, de uma dependência emocional? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. A dependência emocional caracteriza-se pelo apego excessivo a outra pessoa. O dependente quer ser o centro do mundo, focando em suas demandas e necessidades. Como eu disse, a gente pode ter o dependente emocional e o codependente. O dependente tem que ser o centro do mundo. Eu sou o centro, a atenção tem que ser toda para mim. O meu marido não pode dar atenção para outra pessoa. O meu marido não pode conversar com outra pessoa. Aí entra numa outra situação, o ciúmes excessivo. Opa, apertei um botão aqui. O ciúmes excessivo é um outro sintoma da dependência emocional. Então, uma das causas que isso pode causar, que eu estou falando de mim aqui, a ferida de abandono. A pessoa que teve lá na infância. Por isso que as lives terapia, gente, elas são sequências. Porque nós falamos o quê? Nós já falamos da criança interior, nós já falamos da paternidade ferida. Hoje nós estamos falando da dependência emocional. Aquela criança que teve a ferida do abandono dos seus pais, dos responsáveis. E ela vem carregando até hoje. Larissa, eu quero que você olhe com carinho. Se você carrega essa ferida do abandono, se você não assistiu a live da criança interior, depois volta lá, dá uma assistida. Eu tenho certeza que isso vai clarear um pouquinho para você. Mas a pessoa que carrega até hoje essa ferida de abandono, ela dá acesso para outra pessoa de uma tal maneira que a outra pessoa, ela faz tudo para outra pessoa. Com medo de quê? Com medo da outra pessoa abandonar. Então, é assim, eu vou falar sim pra ela pra tudo. Mesmo que me machuque, eu vou me anular pra fazer todas as vontades dela. Porque assim, eu não dou nenhuma vírgula de oportunidade dela me abandonar. E eu sentir a dor do abandono novamente. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Eu era uma pessoa que falava sim para todas as situações. E eu já me envolvi em vários problemas por não saber falar não. Mas o não saber falar não está muito envolvido, está muito relacionado com a ferida de abandono.
Porque no seu inconsciente funciona da seguinte forma. Se eu falar não pro meu marido, pro meu namorado, ele pode ficar chateado comigo. E ele vai ficar com raiva de mim, daqui a pouco ele pode querer terminar comigo, arrumar outro, eu vou ficar sozinha. Eu vou ficar abandonada de novo. Então é melhor eu me abandonar do que ser abandonada. Mas quando você tá nessa dinâmica de falar sim sempre pro outro, você já se abandonou há muito tempo. Você é a pessoa mais importante para você. Por isso você precisa prestar atenção nessa dinâmica da dependência emocional. E se você não conseguir ressignificar isso do início, você vai sempre transferir de relacionamento para relacionamento. Gente, você já deve ter escutado. Ah, eu tenho um dedo podre. Eu tenho um dedo podre, eu não consigo me envolver em relacionamento. Não existe dedo podre. Não existe dedo podre, gente. Existem as suas crenças. Existe aquilo que você viveu, aquilo que você acredita, aquilo que você viu. Porque como que as crenças são enraizadas em você? Aquilo que você vê, aquilo que você presencia, formam os seus pensamentos. E os seus pensamentos falam para você o que é verdade, você sente. Os seus sentimentos vão gerar os seus resultados. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui agora. Como você vivenciou, como você presenciou, como você viu o amor através dos seus pais? Essa é uma pergunta chave, porque se você viu seus pais sempre brigando, se você viu seus pais sempre discutindo, se você viu seus pais sempre numa situação de uma relação totalmente disfuncional, para você isso é verdade, para você isso é o saudável, porque isso foi o que você aprendeu. Agora, se você muda a dinâmica e começa a vivenciar outros cenários saudáveis realmente, você vai começar a perceber que o que você viu, o que você vivenciou, não é o saudável. Por isso a gente só muda aquilo que identifica. Então você sempre vai buscar, o seu inconsciente sempre vai buscar situações que são familiares para você. Então, se você vivenciou relações disfuncionais na sua infância, se você já vivenciou uma relação disfuncional, o seu inconsciente vai buscar relações familiares a esta. E você vai buscar suprir essa falta que você teve na infância nos seus relacionamentos. Olha a dinâmica da dependência emocional. E por que eu disse, né, que geralmente um dependente emocional atrai um abusador? Porque um está alimentando o outro. A sua dependência, você quer agradar demais, você quer fazer demais para não ser abandonada. Isso vai alimentando o ego do abusador. A gente tem que prestar muita atenção nesses pontos. Porque senão você vai sair de um relacionamento e vai apenas transferir todos os problemas para o próximo relacionamento. Que foi o que aconteceu com a minha vida. Eu transferi os problemas de um relacionamento, deixei minha vida por um instante sendo comandada por amizade, porque eu não tinha domínio sobre mim. Eu não era a protagonista da minha história. Eu não sabia falar não para ninguém, nem para amizade. Eu não tinha cortado o cordão umbilical com os meus pais. Eu não era responsável pela minha vida. Então eu transferi para o outro relacionamento. E a gente consegue observar isso quando a gente vê o fruto. Qual foi o fruto do segundo? Foi separação. Porque eu sofri as mesmas coisas que eu havia sofrido no primeiro. O problema está em quem? Em mim. Porque eu atraio aquilo que eu acredito, aquilo que eu considero normal para as minhas crenças. O que eu preciso fazer para atrair um relacionamento saudável? Eu preciso mudar as minhas crenças. Eu preciso mudar o que é normal. Eu preciso descobrir o que é o saudável e alimentar isso.
Então não existe dedo podre, existe você ter crenças que estão te limitando a relacionamentos saudáveis. Então quais são aqui as causas? Abandono na infância, um excesso de insegurança, aquela pessoa que ela não tem segurança com nada para tomar qualquer decisão. Gente, eu era exatamente essa pessoa. Exatamente essa pessoa. Para tomar uma decisão da minha vida pessoal, eu tinha que ligar para várias amigas e saber se eu estava sendo validada por elas. Até em relação a relacionamento. Eu me interessei por fulano, o que você acha? Eu precisava da validação das amizades. Pela minha insegurança. Por não saber se desse alguma coisa errada, como lidar com isso. Não, agora eu tenho uma validação da minha amiga tal, da minha amiga tal, da minha amiga tal. Claro que isso não é consciente, claro que eu não tinha consciência que eu estava fazendo isso. Por isso a gente precisa identificar as feridas que a gente carrega. Porque se a gente não identificar as feridas que a gente carrega, a gente vai vivendo baseada nessas feridas. E a gente não vai identificar a dinâmica que a gente está vivendo. Eu estava vivendo, alimentando essas feridas. Outro ponto, o excesso de zelo ou a falta, né? O excesso de zelo na dependência emocional. Quantas vezes a gente não vê mães alimentando, fazendo dos seus filhos dependentes? Uma mãe, por exemplo, que não consegue, faz chantagens para o filho. Eu até anotei aqui alguns exemplos, ó. Uma mãe que faz tudo para evitar que seu filho saia de casa. O homem já é velho, marmanjo, precisando trabalhar, mas a mãe faz tudo para este homem. É uma mãe dependente emocional do filho. O marido que restringe ou coloca barreiras no crescimento profissional da mulher. Por que ele não quer ver essa mulher voando profissionalmente? Será que é medo de perder? Dependência emocional. A namorada que exige 24 horas, a dedicação incontestável absoluta. Gente, não existe isso de propriedade, não. Uma coisa que a gente escuta muito, né? Você é a tampa da minha panela, você é meu outro pedaço da laranja. Nós somos seres completos. Deus nos criou seres completos. Eu sou completa, o meu marido é completo. Nós não estamos entrando na vida de ninguém para completar ninguém. Nós estamos entrando na vida de alguém para transbordar na vida dele. Eu não tenho que completar a falta do meu marido, porque quem completa é Jesus. Quem não conhece, quem está carregando esse vazio e até hoje dessa dependência emocional, é um vazio que tem aí dentro que só o Espírito Santo vai preencher. Só Jesus tem a capacidade de preencher. Ninguém tem a capacidade de preencher esse vazio. Só que a pessoa dependente emocional transfere a responsabilidade da outra pessoa em preencher esse vazio. E aí começa com os falsos romantismos. Você é minha metade da laranja. Você é a tampa da minha panela. Mas isso é romântico. Ele não deixa eu trabalhar porque tem ciúmes. É bonitinho. Não. A gente tem que parar de romantizar as coisas e fazer as coisas ser mais realidade. A nossa alegria vem do Senhor, exatamente, Isa. A nossa alegria, a nossa completude, o nosso preenchimento só vem dele. Nós não estamos aqui para completar a vida de ninguém. Nós estamos aqui para transbordar na vida do outro. Eu estou aqui para somar na sua vida. Estou aqui para multiplicar na sua vida. Eu sou sal e luz, então estou aqui para poder salgar a sua vida, iluminar a sua vida. Não é sobre completar. Porque é só Jesus quem completa. É só o Senhor quem vai vir e completar o que está faltando. E o dependente emocional vive nessa falta. O dependente emocional vive nesse vazio, transferindo essa responsabilidade do outro completar. Eu até trouxe um exemplo aqui. Outra coisa, vamos continuar aqui. A baixa autoestima é um dos sintomas da dependência emocional. A pessoa não consegue. Eu tinha uma baixa autoestima aqui.
Só Jesus na causa. Eu me comparava com todas as mulheres. Todas as mulheres eu me comparava. Eu me sentia ameaçada por todas as mulheres. Se eu estava com o meu marido, passasse qualquer mulher, era ameaça para mim. O cabelo, a unha, o olho, a sua baixa autoestima. Você não sabe sua identidade, você não sabe seu valor. Você tem medo que o seu marido olhe para o cabelo da outra mais bonito. Então pode ser que chame a atenção do cabelo, o cabelo da outra. Olha a ferida do abandono aqui de novo, falando mais alto. A carência excessiva. A carência. Cadê? Eu até anotei aqui. A autonegação é outro ponto. O que é autonegação, Emily? A realidade está aqui, ó. Estampada na minha cara. Mas eu não tô vendo. Ou eu prefiro não ver a realidade. Porque eu não estou afim, emocionalmente falando, de encarar essa realidade na minha frente. É o caso de, por exemplo, até anotei aqui. Hoje eu tava querendo pegar pra falar que eu anotei, né? O marido trai a mulher. Mas aí a mulher pensa, eu não vou brigar, não. Isso aí não é um caso sem importância, logo vai passar, né? Se eu falar, vai brigar. E aí o marido abusador ainda faz o contrário, joga a culpa. Você pegou meu telefone escondido? Não tô acreditando que você fez isso. Aí a pessoa que tá na dependência emocional fala, nossa, a culpa foi minha mesmo. A culpa foi minha porque eu peguei o telefone escondido, eu vi a mensagem. Vocês estão conseguindo entender a dinâmica? É a autonegação, tá negando a realidade que tá aqui, com medo de encarar as consequências, a realidade em si. Isso é um sintoma de uma dependência emocional. E eu vivi praticamente tudo isso que a gente acabou de conversar. Tudo isso que a gente acabou de conversar era o que eu vivia. Uma dependente emocional, transferindo a minha vida para o outro. Eu deixei de fazer uma pós-graduação, porque eu não queria ficar o final de semana longe do meu namorado, porque batia a insegurança que nós acabamos de falar. A pessoa, ela simplesmente se anula. Ela anula a vida dela. Deixa de ter relacionamentos com amizades, deixa de sair com uma amiga para tomar um café. E com o passar do tempo, essa pessoa vai fechando na bolha esses dois. Ela e ele. Só eles têm importância, mas o mundo inteiro não tem importância. Só eles que aqui é que vale a pena conversar, só eles, só eles, só eles. E aí se essa pessoa sai, essa pessoa fica sem chão. O vazio que encontra dentro do seu coração, se hoje você está assistindo e você consegue perceber essa dinâmica, que você carrega essa dependência emocional, esse vazio, ele não vai ser preenchido por ninguém. Ninguém tem a capacidade de preencher. Mulher, nenhum homem tem a capacidade de preencher esse vazio. Apenas Jesus. Ele é o único capaz de preencher o nosso vazio. E não minta para você falando que eu vou ser feliz quando encontrar alguém. A pessoa que não sabe ser sozinha, a pessoa que não consegue aguentar a própria companhia, como vai ser companhia para outra pessoa? Se você não dá conta de você mesma, como você vai ser uma boa companhia para uma outra pessoa? A primeira relação que nós temos que ter é conosco. A primeira relação de respeito é com a gente. A primeira relação de empatia somos nós conosco. E essa relação de empatia, olhar para suas feridas. Olhar para o que você carrega. Olhar para esse vazio que está aí dentro. E entender que esse vazio não vai ser preenchido por ninguém e nem por outra situação, por bebida, por qualquer outra situação que o mundo venha querer te oferecer. Então, como que eu saio, Emily, dessa dependência?
Primeiro, reconhecer que você tem. Porque a gente só muda aquilo que identifica. Se você não reconhecer que você está vivendo essa dinâmica da dependência emocional, você não vai sair dela. Enquanto eu não assumir para mim mesma que eu estava vivendo essa dinâmica, que eu era uma dependente emocional, eu não saí dela. Lembrei de um exemplo aqui. Copos vazios brindam? Quando que a gente brinda um com o outro? Eu tô com 2 copos aqui, eu vou fazer tim-tim com a outra pessoa. Quando os copos estão cheios. Copos vazios não se brindam, não levantam da mesa. E geralmente o dependente emocional, ele se envolve com esse codependente, porque é um alimentando a dependência do outro. Um exigindo a atenção do outro. Ah, é bonitinho ele pedir minha atenção. Tá alimentando a sua dependência. É bonitinho esse ciúmes excessivo. Tá alimentando a sua dependência. Até quando essa migalha que o outro dependente tá te dando vai satisfazer a sua vida? Porque uma relação abusiva começa desta maneira, de um dependente emocional se anulando, dando tudo para o outro. Até o outro perceber que tem o domínio sobre tudo. E começa os abusos de forma leve. Começa devagar. Nada começa de forma grande. Tudo começa de forma sutil. Então, para ter um brinde, os copos estão cheios. Para a vida saudar a vida, as pessoas estão completas. As pessoas são felizes. Quantos relacionamentos a gente vê que um não pode sair sem o outro, que um não pode viajar sem o outro, que um não pode fazer um curso sem o outro, que um não pode crescer profissionalmente se o outro não está grudado. São dinâmicas de dependência emocional, que nós transferimos essa necessidade toda para outra pessoa. Então, primeiro ponto, reconhecer os sintomas da dependência emocional, que você carrega essa dependência, porque a gente só muda aquilo que identifica. Segundo ponto, manter e recuperar esse seu estado individual. Você não completa a vida de ninguém, você transborda na vida de alguém. Mas para você transbordar, você precisa ser completa. Se você está vazia, como você vai transbordar? Se você não assistiu, nem estava programado fazer isso aqui agora, mas se você não assistiu o nosso podcast, que o primeiro episódio estreou hoje, na Mesa Podcast, @namesa.podcast, entra lá e assiste. Lá no podcast eu falei um pouquinho do Salmo 23, vou até abrir aqui. Porque fez sentido isso que a gente falou. Salmo 23. Tudo tá onde, gente? No nosso manual de vida. Tudo tá aqui. Salmo 23. Aqui. Salmo 23 fala assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha o que está falando aqui no versículo 5. Tu unges a minha cabeça com óleo. O que é esse ungir minha cabeça com óleo? O Senhor derrama o teu Espírito Santo na gente. Quando nos rendemos a Ele, Ele derrama, Ele unge a nossa cabeça com óleo, o Espírito Santo. E aí o meu cálice transborda. Mas antes dele fazer antes do meu cálice transbordar, antes dele fazer essa ação, lá em cima no versículo 3, o que ele fala? Ele restaura a minha alma. O que é isso, Emily? O que você está querendo dizer com isso? Presta atenção.
Antes de eu conseguir transbordar na vida de alguém, seja num relacionamento, seja através de servir a outra pessoa, eu preciso primeiro olhar para a minha alma. Eu preciso primeiro restaurar as minhas feridas. Porque o amor, muitas pessoas estão romantizando o amor. Existe uma grande diferença entre paixão e amor. O amor é uma decisão. E se você pegar lá em 1 Coríntios, capítulo 13, se eu não me engano, fala que o amor tudo suporta, o amor é sofredor, porque o amor é sobre renúncia. O amor é Jesus. Então, eu preciso olhar para a minha vida, olhar para as minhas feridas, entender onde eu estou querendo preencher vazio e de onde isso vem, para eu deixar Jesus me encher dele. E eu me enchendo dele, o meu cálice vai transbordar na vida das outras pessoas. Meu cálice vai transbordar num relacionamento. Quantos casamentos estão disfuncionais, vivendo apenas em briga? Porque é um querendo que o outro o preencha. Ah, mas eu mandei mensagem, ele nem me respondeu. Ah, mas ele nem me deu bom dia. São sobre cobranças pequenas que a gente precisa entender que precisamos amadurecer. E amadurecer é olhar para a nossa vida e curar as nossas feridas. Esse é o processo do amadurecimento. Quando nós amadurecemos, nós paramos de fazer cobranças sutis. Paramos de terceirizar os problemas. As nossas responsabilidades são nossas responsabilidades. Então, como sai dessa dependência? Entendendo que ninguém vai preencher o seu vazio. Apenas Jesus, apenas Deus vai entrar no seu vazio e preencher por completo. Não existe outro caminho. Se você não fizer essa dinâmica, você vai pular de relacionamento em relacionamento, apenas transferindo essa dependência. Olha o que eu acabei de testemunhar para vocês. E como que eu sei se eu estou indo no caminho certo ou não? Olha para o seu fruto. Eu saí de um divórcio, transferi para outro. Qual foi o fruto do meu segundo relacionamento? Um divórcio. Uma separação. Porque eu praticamente transferi tudo, que eu vivenciei tudo de novo. Até eu entender que, nessa separação, quais foram as minhas responsabilidades. Foi onde eu identifiquei que eu estava vivendo uma dependência emocional. Que eu era uma completamente dependente emocional. Que eu peguei a minha vida e entregava para a mão de outras pessoas. E não só em relacionamento conjugal. Porque quando eu estava sem relacionamento conjugal, eu entregava a minha vida nas amizades. Porque alguém tinha que comandar a minha vida. Quero falar hoje com você. Se você está se vendo nessa dinâmica, só o Senhor vai preencher esse vazio. E para exemplificar, para testificar isso tudo que a gente está conversando, eu quero que você anote aí o versículo, tá lá em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 33, e diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar Deus, porque é Ele quem vai nos preencher. É apenas com o preenchimento do Senhor nos nossos vazios, colocando Ele no devido lugar. Por que os meus relacionamentos não deram certo? Porque eu estava colocando a dependente emocional, pega a outra pessoa e coloca no lugar de Deus. É a outra pessoa quem vai me comandar a minha vida, é a outra pessoa que é o meu Senhor, é a outra pessoa quem vai determinar o que eu vou fazer. A minha felicidade está na outra pessoa. Eu só sou feliz, só tem sentido o meu dia quando a outra pessoa está comigo. Se a outra pessoa sai da minha frente, eu perco o controle, porque o que essa pessoa pode estar fazendo? Se a outra pessoa não me responde no WhatsApp, está conversando com outra pessoa, como assim? Eu estou perdendo o controle? Eu preciso dessa atenção?
Nós precisamos tirar essa outra pessoa do lugar de Deus. Apenas o Senhor tem essa posição. O Senhor está conosco 24 horas do nosso dia. Nós temos a presença dele o tempo todo. É ele quem vai nos preencher. E na sua palavra está dizendo, colocai ele em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Todas as outras coisas. Mulher, se hoje você está vivendo, como a irmã que comentou aqui em cima, fim de um relacionamento, não entre em outro relacionamento sem antes se curar, sem antes preencher, sem antes procurar na fonte o caminho correto do preenchimento. Não queira ser com a companhia agradável para outra pessoa se você não é nem para você mesma. Eu não era companhia para mim, eu queria ser companhia para outra pessoa. É forte falar isso, mas é a verdade. Nós precisamos... Se você não consegue ficar com você, como que a outra pessoa vai aguentar ficar com você? Pense nisso. Porque foi só quando eu identifiquei tudo isso e olhei para mim e consegui entender toda a dinâmica que estava aqui dentro, que eu consegui me abrir para um próximo relacionamento. Que, na verdade, Deus é tão maravilhoso que fez foi restaurar a minha família numa dinâmica totalmente diferente. Ninguém muda ninguém, mas a sua mudança influencia na mudança do outro. A minha ressignificação influenciou na vida do meu marido. Não fui eu quem mudei ele, mas foi ele vendo a minha vida e a ação do Espírito Santo que mudou a vida dele. Estou vivendo isso. Quando me perguntam por que não sigo a vida, respondo, estou seguindo, mas preciso botar ordem na minha casa interna com Jesus primeiro, para não repetir os mesmos erros. Exatamente. Nós precisamos primeiro colocar a ordem, colocar a casa em ordem, deixar Jesus entrar, restaurar a sua alma, te encher, te completar, para aí você transbordar, para aí você conseguir brindar, saudar com a outra pessoa. Porque você não é uma garrafa que vai encher a vida de alguém e nem um copo, e nem uma garrafa você vai encontrar para poder encher o seu copo vazio. Precisam de 2 copos cheios para fazer um brinde para a vida. Precisam de 2 pessoas completas para fazer um casamento saudável, onde ninguém está buscando a sua carência, preencher a sua carência com a vida do outro. E por que é tão difícil sair dessa dinâmica, Emily? Quantas mulheres... E eu falo porque eu enxergava o sofrimento que eu estava vivendo. Mas por que eu não tomava a iniciativa de sair? Por que é tão difícil se libertar disso? Porque são suas crenças. É o que você acredita que é normal. A autonegação que eu acabei de falar. Não, a gente fica tanto na confiança, na expectativa daquele relacionamento. Não, mas vai mudar, vai passar, vai mudar, vai passar, e vai empurrando e vai empurrando. Muda você. Para de cobrar mudança e muda você. Começa a olhar para suas feridas. Foi isso que eu fiz com a minha vida. Comecei a olhar para as minhas feridas e meu casamento foi restaurado. Pela graça, pela glória do Senhor. Mas porque eu parei de olhar, parei de focar no outro. Tirei o outro da posição de Deus de primeiro lugar. Coloquei Deus no seu devido lugar. E coloquei as demais coisas nos devidos lugares. Essa é a dinâmica. O dependente emocional vai colocar qualquer situação no lugar de Deus. A vida não tem sentido sem aquela pessoa. Não entregue a sua vida para a mão de ninguém. A gente romantiza tudo. Não estou dizendo que a gente não pode ser romântica, mas a gente tem que ser realista. Realista sobre o que estamos vivendo, como estamos vivendo. Para não virar uma bola de neve e não ficar transferindo ferida de relacionamento para outros relacionamentos. Então você que está vivendo
acabou um relacionamento, tá percebendo que vivia nessa dependência emocional, não se envolva em outro relacionamento sem antes deixar Jesus entrar e curar tudo. Sem antes entender que é só Ele que está em primeiro lugar. Que é Ele, depois que a gente colocar Ele no devido lugar, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas à nossa vida. Inclusive um relacionamento saudável. O Senhor, na palavra dele, não fala algumas coisas. O Senhor fala todas as coisas. Por que é tão difícil sair de um relacionamento que tá vendo, nossa, minha amiga, ela é traída tanto, mas tanto e não sai? Porque às vezes a mãe foi traída tanto, e foi isso que ela viu. Foi isso que ela viu a vida inteira, a mãe sendo traída, e vivendo naquela dinâmica. Por isso é importante a terapia, por isso é importante o autoconhecimento, por isso é importante entender as dinâmicas, as crenças que a gente carrega, para conseguir se libertar dessas crenças. Essa live terapia aqui é trazer clareza para vocês, trazer luz para algumas situações que vocês possam estar vivendo e não estão conseguindo enxergar. Então, eu tô trazendo a luz para a gente poder enxergar algumas coisas e falar, nossa, porque a gente só muda aquilo que identifica. Nossa, tô identificando isso, nossa, tô identificando aquilo. Então, agora eu vou conseguir ter uma oportunidade de mudar. Mas sem ter essa consciência, essa clareza, a gente não vai mudar e não vai sair do lugar. E é muito perigoso um dependente emocional. Como eu disse, não é só do relacionamento, né? Eu li aqui os exemplos para vocês, né? A mãe que faz tudo pro filho, o filho não sai de casa. Aí esse filho casa com uma mulher e a mãe é dependente do filho, né? O filho é dependente dessa mãe até hoje. Olha a disfuncionalidade até do casamento. Nós precisamos entender que é apenas o Senhor que vai preencher qualquer vazio que está dentro do nosso coração. E não existe alguém completar a vida de alguém. Existe alguém transbordar na vida de alguém. E eu queria indicar para vocês esses dois livros. Esses dois livros foram fundamentais nessa identificação da minha dependência emocional. E no meu livro, É Preciso Ressignificar, tem um capítulo. Dentro desse capítulo de autoconhecimento, eu abordo muito sobre esse assunto, sobre essa dependência emocional, sobre como libertar disso em detalhes. Eu conto vários detalhes ali do meu testemunho. Então, esses dois livros foram fundamentais. O Amor Não Dói, da psicóloga Anaí. Muito bom, super recomendo, tá? Para quem quiser ir mais a fundo no estudo do autoconhecimento, no estudo de si mesma. E o outro chama Amores Saudáveis, da psicóloga Amanda Fitas. Inclusive, quero ler um pedacinho aqui para vocês que eu deixei marcado aqui. Cadê? Esse livro é muito bom, porque eles são vários pedacinhos, não é um livro contínuo. Então, dá para você ler e é muito bom. Talvez você não precise de um par agora. Talvez não precise de alguém idealizado para sua imaginação. Talvez o que você quer agora pode estar incompatível com você. Será que chegou a hora de expandir seus horizontes? Viajar por outros oceanos, conhecer novas ideias? Talvez tudo o que você precisa agora seja só de você. Será que não é tempo de limpar o seu coração dos danos causados? Será que não é hora de se dar conta que andou pedindo para os outros? Segura a própria mão, virar o seu maior fã. E se ficar sozinho e me aproximar de mim? Pode ser um sinal dizendo para você se encontrar primeiro, antes de encontrar o que tanto está procurando sem saber. Quantas pessoas estão procurando relacionamento, mas nem sabem? Se pedir para descrever qual tipo de relacionamento quer ter, não sabem descrever. Talvez eu precise da solidão para reparar o que foi quebrado. É preciso trabalhar nessa relação, me reinventar, parar de me atormentar
e resgatar a mim mesmo. Perceba que o amor que você tanto procura flui primeiramente dentro da alma. Não se entregue à carência, ficar sozinho pode ser libertador. Olha isso aqui. Perceba que o amor que você tanto procura primeiramente flui da alma. Flui de dentro para fora. Não é um amor de fora para dentro que vai me preencher. É um amor de dentro para fora. É o amor do Senhor que me preenche. Porque como está escrito lá em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Provérbios 3, dos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se tem alguém que nós precisamos ter dependência, é no Senhor. Nós precisamos ser dependentes dele, porque é ele quem nunca nos abandona, é ele quem vai preencher qualquer vazio que exista dentro de você. Amém? Só para finalizar, o Salmo 121, de 1 a 2. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nosso socorro, nosso vazio, nossa vida, ela só vai ter sentido quando estamos na nossa essência. Nós somos seres espirituais, habitando em um corpo com uma alma. Nossa essência, nossa vida vai ter sentido quando a gente anda dentro do nosso propósito. Nosso propósito é adorar, é glorificar o nome do Senhor. Nosso propósito é viver em função para aquilo que Ele nos pede para fazer. Não é viver em função de outras pessoas. Nosso propósito, a nossa essência é adorar ao Senhor, não adorar as pessoas. Nós estamos errando, nós estamos confundindo os papéis em adorar o ser humano e esperando que o ser humano retribua essa adoração. Nós só podemos adorar ao Senhor. Na palavra de Deus fala, não adorarás outros deuses. E outros deuses aqui é o dinheiro, é a pessoa que a gente coloca, né, no lugar de Deus. Então a gente precisa entender que a nossa vida vai ter sentido quando a gente deixar de olhar para o fora, para o lado de fora e começar a olhar para o lado de dentro. Porque o amor vai fluir de dentro para fora. O amor transborda, não é de fora para dentro para me completar. Amém? Amém, gente? Muito top. Glória a Deus, Keile. Boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, Natália. Gente, fez sentido para vocês? Me contem o que vocês acharam. Me contem. Não existe dedo podre, gente. Existe falta de autoconhecimento. Não existe dedo podre. Existe não olhar para suas feridas. Guarda essa frase. Não existe dedo podre. Existe falta de autoconhecimento. Porque quando você se autoconhece, você sabe as feridas que você carrega, você consegue olhar para essas feridas para ressignificar e você consegue fazer uma nova história para sua vida. Amém! Deus abençoe sua vida. Amém, amém. Glória a Deus. Lindo testemunho. Gente, quantas pessoas não conseguem falar o seu testemunho? Para mim não é vergonha falar o que eu vivi. Porque se hoje eu estou aqui falando, é porque eu vivi o que eu vivi. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi, por isso que nada sai do controle de Deus. Tudo tem a permissão do Senhor. Claro que todas as consequências a gente vai colher, né, das nossas escolhas. Mas tudo tem a permissão do Senhor, tudo está na direção dele. E ele já sabia que eu precisava enfrentar aquele processo para hoje estar aqui falando. Para talvez você que está escutando, para talvez você que vai ser um canal de transmissão de bênção, que vai enviar essa live para outra pessoa que vai estar escutando. Por isso que eu falo que a sua dor é o seu maior presente. A sua dor vencida é o seu maior presente, onde você vai falar onde você venceu, onde Jesus entrou e curou tudo. Amém? Amém. Live abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. Então deixo aqui para vocês esses 2 livros de indicação. E claro, além do É Preciso Ressignificar, que eu não estou com ele em mãos ainda. Vai ser uma emoção muito forte quando esse livro chegar. Mostrar para vocês em primeira mão meu livro.
Lá eu falo muito disso também. Lá eu falo de todas as experiências que eu vivi, de tudo que Jesus fez, ressignificou, curou, para hoje eu poder estar aqui falando com você. Amém? Eu preciso de constância nesse processo de autoconhecimento e entrega a Deus. Amém, Keile. Eu acredito que sim. Esse é um processo que você está enfrentando e essa constância vai entrar. Em nome de Jesus. Recomendo o meu livro, É Preciso Ressignificar. Eu creio, esse livro não é meu, gente. Esse livro é do reino de Deus. E se foi Ele quem pediu para eu escrever, se foi o próprio Senhor que pediu para eu escrever, eu creio que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém? Então, nós vamos ficando por aqui. Na segunda-feira, nossa live terapia abençoada. Glória a Deus. Eu queria orar, né? Orar ao finalizar nossas lives, eu queria fechar essa live com uma oração. Amém? Eu queria que se você está na sua casa e agora, onde quer que você esteja, se você puder fechar seus olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, fechar nossos olhos para a gente poder orar ao Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por essa noite abençoada, Senhor. Obrigado por se fazer presente nos mínimos detalhes, Pai. Obrigado por o Senhor estar aqui neste ambiente transbordando, usando apenas a minha boca, porque as palavras vêm direto do Senhor. Pai, eu quero te pedir que abençoe a vida de cada um que está assistindo aqui agora, Pai. Entra com providência no coração dessas minhas irmãs, Pai. Entra com providência no coração das tuas filhas, Senhor. Eu não sei a necessidade que cada um está precisando, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o íntimo do íntimo da vida de cada uma. Cure, Senhor, entre com providência na cura dessas feridas emocionais, na cura dessas feridas da infância, na cura dessas crenças que estão limitando elas, Senhor, de avançar, de conhecer o Senhor, Pai. Ô, Senhor, mostre o saudável é o Senhor, o saudável é o que o Senhor ensina na palavra, Pai. Quero te pedir providência na necessidade de cada uma, Jesus, que elas possam te conhecer no íntimo e entender que é só o Senhor quem preenche, é só o Senhor quem completa, é só o Senhor quem transborda, é só o Senhor quem cura, Jesus, é só o Senhor quem faz, Pai, e é só o Senhor que tem que estar em primeiro lugar, não existe espaço para ninguém, para nenhum outro, Pai, e a nossa função é glorificar ao Senhor, a nossa função é estar aos teus pés, porque, como diz a tua palavra, buscar em primeiro o reino e a tua justiça, depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é quem conduz os nossos passos, então eu te peço, Senhor, conduz os passos de cada uma que está assistindo, Pai. Dentro do coração dela, Senhor, coloca o direcionamento que o Senhor tem para a vida de cada uma, Senhor. É o que eu te peço. Essa dependência emocional não é do Senhor. Por isso eu te peço, entra com providência, Senhor, nos relacionamentos, entra com providência nas emoções, entra com providência no coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta live. Mais uma vez, mais uma segunda, o Senhor é fiel. O Senhor nos pediu para estarmos aqui reunidos em tua presença para falar do teu amor, falar da tua presença, falar do que o Senhor, do teu poder, Jesus, e nós estamos aqui cumprindo a tua ordem, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender que precisamos seguir o que o Senhor nos pede, é somente assim a nossa vida tem sentido, Pai. Abençoe a nossa noite, conduz a nossa noite, conduz o resto da nossa semana nos teus direcionamentos para a vida de cada uma, Senhor. Entra com providência, Pai, mais uma vez, na área da vida de cada uma, onde cada uma está precisando de direcionamento e providência. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Gente, boa noite então, muito feliz que vocês estavam aqui, né? Estão aqui comigo, mais uma segunda de uma live terapia. Eu espero vocês segunda-feira que vem na nossa live terapia de fevereiro. Essa semana eu vou divulgar quais são os temas de fevereiro, né? Vou fazer minha oração aqui, pedir o Senhor direcionamento de o que nós vamos trabalhar nesse mês de fevereiro aqui nas nossas live terapia. Mas eu quero deixar já de antemão, se você não assistiu o nosso primeiro episódio do podcast Na Mesa, gente, tá incrível. A honra e a glória é toda dele, ele conduziu todo aquele podcast. Então eu quero te convidar
entrar no Instagram, @namesa.podcast. Olha lá tem o link do Spotify, do YouTube. Tá fazendo caminhada, tá na academia, tá no supermercado, tá cozinhando, gente. Coloca o fonezinho e para vocês escutarem o episódio. Amém? Gente, a Natália tá aqui. A Natália participou do nosso primeiro episódio do podcast com essa voz maravilhosa, abrilhantando a nossa mesa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos trabalhar nisso, porque a gente só muda aquilo que identifica. Nas nossas lives terapias é justamente para isso, para trazer clareza, luz, clareza, né? Consciência, para a gente poder andar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e até segunda que vem. Tchau, tchau.